Saudações, estimados espectadores, aqui é o canal Crasmoto. Neste vídeo, quero me afastar um pouco das motocicletas e levar vocês para as extensas terras nevadas do norte da América e da Eurásia. E vamos analisar os veículos motorizados que foram projetados para conquistar essas vastas extensões. Eu convido vocês para conversar um pouco sobre snowmobiles. Esquente a chaleira, prepare sua bebida favorita e fique à vontade. Vamos começar. O surgimento de equipamentos motorizados, projetados para conquistar áreas cobertas de neve, assim como qualquer outra tecnologia que seja necessária, era apenas uma questão de tempo. E sim, hoje em dia, se temos pelo menos um pouco de interesse por veículos, temos uma ideia bastante clara de como é um snowmobile, mas nem sempre foi assim. A longa história de formação dessa categoria de veículos lembra muitas construções interessantes e extravagantes. No início do século XX, os inventores dos primeiros veículos de neve, tentando resolver o problema do transporte de pessoas e cargas por estradas cobertas de neve, uniam em uma única estrutura esquis, uma simples armação de madeira, um motor primitivo, diversos tipos de propulsores e criavam máquinas bastante curiosas que recebiam diferentes nomes. Por exemplo, trenós, mototrenós, aerotrenós, trenós motorizados, tabagãs, motonartes e assim por diante. O termo snowmobile, ou veículo de neve, entrou em uso mais tarde. Aqui, durante muito tempo, os veículos de neve eram chamados de motonartes. Surpreendentemente, esse termo ainda pode ser encontrado hoje em dia. No material de hoje, além dos veículos de neve de construção clássica, serão analisadas muitas outras construções interessantes para a locomoção na neve. No entanto, vamos abordar o tema dos aerosanes apenas superficialmente, pois, se aprofundarmos, só sobre eles daria para falar por mais de meia hora. E eu acredito que uma abordagem detalhada desse tema merece algumas palavras à parte. Se vocês tiverem interesse em ouvir sobre os aerosanes, por favor, deixem um comentário. Vou abordar apenas superficialmente veículos sobre lagartas e semi-lagartas, com rodas na frente e lagarta atrás, pois são principalmente todo-terreno. O nascimento do primeiro snowmobile, ou aerosane, ocorreu no inverno de 1903 a 1904. Inventados pelo engenheiro russo Sergei Nezdanovsky, sob orientação de Nikolai Chukovsky. Durante os testes, Nezdanovsky percebeu que a velocidade do mecanismo experimental variava drasticamente dependendo do estado da neve, da temperatura do ar e de outras condições externas. Ao relatar suas observações a Chukovsky, ele passou a estudar o deslizamento dos patins na neve. Assim, foram derivadas fórmulas para calcular como a resistência ao movimento na neve varia conforme a carga e a posição do centro de gravidade. Essas conclusões ajudaram a definir as dimensões e parâmetros ideais dos esquis de apoio, e os dados logo foram amplamente usados no projeto de aerosanes. No início da década de 1910, os aerosanes deixaram de ser uma novidade não só na Rússia, mas também nas regiões nevadas da Áustria, França e Alemanha. O auge do desenvolvimento deles foi nas décadas de 1920 e 1930. Essa tecnologia, mesmo em pequena quantidade, atuou em diversas expedições e combates. Por exemplo, cerca de 30 aerosanes armados com metralhadoras defenderam Moscou na Grande Guerra Patriótica. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos consideravam os aerosanes uma relíquia do passado. O canadense Joseph Armand Bombardier já produzia seu próprio snowmobile há algumas décadas, que era mais barato, mais econômico e superava os aerosanes em todos os aspectos. No entanto, os aerosanes ainda são fabricados até hoje, tanto por entusiastas individuais quanto em série por empresas.
mas o auge deles já passou há muito tempo. Falaremos deles em outro episódio. Agora vamos aos esquis e esteiras. Em 1901, o engenheiro americano Elvin Lombard construiu um transportador de madeira de 20 toneladas. O trator de esteiras era movido por uma unidade a vapor, e para controlar a máquina havia esquis presos na frente. A locomóvel de Lombard não era exatamente um veículo para a neve, mas transportava toras no inverno e no verão. Sua produção em série foi limitada. No total, entre 1904 e 1914, foram construídos 81 desses aparelhos. Na verdade, Lombard tinha outros desenvolvimentos que o tornaram milionário, e os caminhões madeireiros eram apenas um produto de nicho. Eles eram usados principalmente em seu estado natal, Maine, e em Wisconsin. Também é mencionado que eles estavam presentes na Rússia. Quando necessário, os esquis eram substituídos por rodas, mas isso acontecia nas épocas do ano em que as estradas tinham superfície firme. No início de todo esse movimento, em 1905, foram lançados nos Estados Unidos da América os trenós motorizados chamados American Motor Sleigh. Na verdade, eram trenós clássicos sobre patins, só que na frente era instalado um motor a gasolina refrigerado a ar com 4 cavalos de potência e os propulsores eram 3 pernas empurradoras com molas, ligadas ao virabrequim sob o assento do passageiro. Essa maravilha chegava a atingir até 24 km por hora. Em 1910, o explorador polar inglês Roberto Scott iniciou sua expedição Terra Nova à Antártida. Após o inverno de 1911, a expedição alcançou o Polo Sul em 17 de janeiro de 1912. No Polo, uma notícia ruim os esperava. Encontraram a bandeira norueguesa e uma barraca. Isso indicava que a expedição de Roald Amundsen, que chegou ao Polo em 17 de dezembro de 1911, os havia superado. Para sua expedição, Scott decidiu utilizar quase todos os avanços tecnológicos modernos da época: rádio, telefone e, talvez, os primeiros trenós motorizados do mundo. Embora a trágica expedição de Scott seja muito comentada, é difícil achar informações sobre os trenós motorizados. Entre 1907 e 1909, o explorador inglês Ernest Shackleton usou um trator motorizado com esquis e rodas na Antártida e depois foi consultor de Scott. Sabe-se que os trenós foram construídos em 1909, seguindo o projeto do Major Hamilton na empresa Wolseley, em uma quantidade de 6 unidades. Desde a primavera de 1909, trenós motorizados eram testados na Suíça e Noruega. Apesar do desempenho ruim, com o motor quebrando e peso elevado, e dos comentários de Shackleton sobre o uso da tecnologia, Scott levou 3 trenós motorizados para a expedição. Os trenós motorizados usavam motor de 4 cilindros refrigerado a ar da Advance Motor Manufacturing Company, com dimensões de 80 x 80 mm e volume de 1,6 litro. Tecnicamente, a tarefa era construir uma máquina que pudesse percorrer 300 milhas com um reboque de 1 tonelada. Mais 3 trenós motorizados foram encomendados pela expedição alemã à Antártida, porém, eles não foram utilizados. O sistema de tração por esteiras tinha rodas nas extremidades e suspensão de molas de lâminas distribuídas uniformemente. Em teoria, o número mínimo de peças de atrito e rotativas deveria garantir a confiabilidade do sistema de tração. Em 1910, 3 novas máquinas foram enviadas para a expedição de Scott na Nova Zelândia. Os Motosuns que participaram da expedição se mostraram ruins desde o início. Tudo começou quando, ainda durante o descarregamento, um dos 3 Motosuns afundou. O grupo nos Motosuns partiu em 24 de outubro de 1911 e deveria levar 3 toneladas de suprimentos para a base a 80 graus e 30 minutos de latitude sul. Os trenós iam a 0,8 km por hora e quebravam sempre. O primeiro dos 2 trenós restantes quebrou em 1º de novembro, e o segundo após mais 87 km. Apesar do frio antártico, os motores refrigerados a ar superaqueciam, a transmissão falhava e o sistema de lubrificação era feito para 40 RPM. Na prática, foi necessário trabalhar em temperaturas ainda menores.
Depois, as pessoas tiveram que substituir os animais de tração e puxar o trenó por 241 quilômetros até o destino, cada uma levando 200 quilogramas. Assim, em 75% do percurso, as pessoas levaram o equipamento nas costas. Sergei Nejdanovsky, o inventor dos primeiros aerosleds do mundo, continuou criando novas invenções. Em 1916, ou segundo alguns dados, em 1914, ele criou um trenó motorizado com um inovador sistema de propulsão por esqui e corrente, que depois levou seu nome. A ideia era que, em vez de uma esteira de lagarta, fossem usadas correntes leves e rendadas, cujos elos tinham a forma de quadros retangulares, e sobre o ramo inferior das esteiras eram instalados esquis de apoio. Durante o movimento, a neve passava pelos elos da corrente, se apoiava e era compactada no esqui, que deslizava sobre as correntes à frente. Como todo o peso do snowmobile era sustentado pelos esquis nas duas esteiras, a pressão sobre a neve era de só 54 gramas por centímetro quadrado. Os resultados foram além do esperado. Com 265 quilos e motor de 1,5 cavalos a 12 km/h. E o mais surpreendente era que o trenó deslizava pela superfície sem afundar, mesmo com a profundidade dos montes de neve ultrapassando meio metro. Em 1916, após novos testes, o Departamento de Invenções do Comitê Militar Industrial de Moscou emitiu um parecer. Os únicos trenós motorizados construídos que se movem muito bem sobre neve completamente fofa são os trenós de Sergei Nejdanovsky. O autor ganhou um prêmio e recebeu um certificado do Ministério do Comércio. Adolf Kegress teve papel importante no desenvolvimento de veículos sobre neve e automóveis. Ele era responsável pela parte técnica da garagem imperial em Tsarskoye Selo e até por um tempo foi motorista pessoal de Nicolau II e então, em 1908, tentando adaptar o automóvel às estradas ruins da Rússia, ele substituiu as rodas motrizes por um dispositivo de esteira, que ficou conhecido como o equipamento Kegress. Esquis eram fixados nas rodas dianteiras. O sistema de tração Kegress tinha tambores motrizes e de direção, esteira fechada e roletes de apoio, que transferiam o peso do veículo para a neve. As esteiras eram inicialmente feitas de corda, rede de pesca, depois de feltro grosso de camelo e posteriormente de borracha. O torque era transmitido para a esteira por meio do atrito de seus ressaltos com os tambores motrizes, o que era um dos pontos fracos da construção. No início, os dispositivos de Kegress eram acessórios extras para carros e motos. Em um dos carros foi realizada uma viagem de São Petersburgo até Mogilev. A Primeira Guerra Mundial acelerou o avanço dos sistemas de propulsão. Em 1916, a fábrica Putilov produziu 30 sistemas Kegress para veículos blindados e caminhões usados na frente de batalha. No total, o pedido previa 300 conjuntos, mas após a Revolução de 1917, Kegress achou melhor voltar para a França. Seu legado foi instalado em vários tipos de transporte, inclusive no Rolls-Royce de Vladimir Ilyich Lenin. Atualmente, o carro está em um museu em Gorky, perto de Moscou. A tração Kegress também foi aplicada em trenós motorizados. Logo ficou claro que, para transmitir as esteiras de forma confiável, era preciso o engate, não o atrito. Na terra natal, Adolf foi contratado pela empresa automobilística Citroën, que posteriormente comprou de Kegress a patente do seu sistema de tração por esteiras e a utilizou ativamente em seus próprios projetos. Assim, por exemplo, vários carros Citroën equipados com as esteiras de Kegress realizaram viagens por vários países da Ásia até o Himalaia e na África. Essas foram chamadas Expedição Amarela e Expedição Negra. E até hoje, essas esteiras são chamadas de esteiras Kegress, o que é uma espécie de homenagem ao inventor. No mundo dos veículos de neve, às vezes surgiam soluções bem originais. Assim, na primeira década do século XX, Nikolai Karabanov construiu um veículo de neve que andava, no qual o motor girava um virabrequim, que por sua vez girava um par de hastes de manivela, permitindo que o trenó se impulsionasse a partir do solo. Infelizmente, essa máquina só funcionava no gelo. Embora
no final dos anos 20 do século passado, já se andasse na neve não apenas com cavalos, a necessidade de trenós motorizados simples, leves e baratos ainda existia. O governo soviético decidiu resolver a questão do inverno, e entre 1925 e 1929, nos arredores de Moscou, foram realizados testes de várias construções para as necessidades do Exército Vermelho Operário Camponês. 36 veículos de neve percorreram até 300 quilômetros por estradas nevadas e campo aberto. Os testes foram supervisionados pelo ex-coronel do Exército Imperial, Alexander Krivitsky. A ideia de fazer, como se diz hoje, um upgrade na motocicleta parecia tentadora. Instalar, como eram chamadas, esquis de estabilidade e melhorar a aderência da roda traseira com a superfície. E se a primeira parte era bastante simples, fazer com que a roda impulsionasse a moto de forma minimamente eficiente não dava certo de jeito nenhum. As motocicletas com módulos especiais se comportaram muito melhor. Foram testados o sistema de esteira de Kuprianov para a moto Indian e o de Prokhorovchik para a Harley Davidson. Naquela época, sem indústria de motocicletas própria, a União Soviética precisava adaptar equipamentos importados. Os módulos se mostraram pouco confiáveis e a ideia não teve continuidade. Um destino semelhante aguardava o módulo de esteira desenvolvido para a motocicleta L8. Nestas fotos, vemos a motocicleta Harley Davidson equipada com um acessório removível de Brilling, criado pela fábrica de montagem de automóveis de Kharkiv para melhorar sua locomoção na neve. Nos testes de 1931, ficou claro que, em estrada compactada, a motocicleta sem esteira chegava a 35 km por hora e, com esteira, a 15 km por hora. Na neve fofa, de 200 mm, a motocicleta reduziu a velocidade para 5 km por hora e subia ladeiras com dificuldade. Também houve dificuldades com a direção. O próprio módulo era pesado demais para ser instalado por uma só pessoa. Nos testes, ficou claro que a construção era bruta. As peças quebravam e a esteira caía. No final, o desenvolvimento não interessou aos militares e caiu no esquecimento. Vale destacar que criações parecidas existiam na Europa e do outro lado do oceano. Aqui na foto, por exemplo, está um Harley Davidson modificado com esquis e correntes nas rodas para andar na neve. Nesta parte da narrativa, quero contar para vocês sobre um dos grandes inovadores no campo dos snowmobiles. O nome dele é Carl Ellison. Já em 1921, Carl ficou entusiasmado com a ideia de construir veículos para a neve. Sabe, nada surge do nada. Na maioria das vezes, a base de uma invenção é uma simples necessidade humana de se livrar de algum incômodo ou facilitar o próprio trabalho. Ellison era um caçador apaixonado, mas a claudicação dificultava a caça no inverno na Floresta Nevada. Então, criou um ajudante para si. Já em 1924, Ellison testava seu primeiro protótipo funcional na floresta ao redor de Sayner, no estado de Wisconsin. Sayna, assim se chamava a máquina, tinha um motor dianteiro suspenso de 2,5 cavalos de potência, com refrigeração líquida, tração por esteira, esquis de direção com controle por cabo e um assento duplo localizado acima da esteira. Um quarto do radiador do Ford modelo T foi colocado na frente para resfriar o motor suspenso. O snowmobile funcionava da seguinte maneira: a esteira podia ser levantada e abaixada. O motor era ligado com a esteira levantada e acelerava até atingir a rotação de trabalho. Ao abaixar a esteira na neve, o veículo começava a se mover e o grau de deslizamento determinava a velocidade do veículo. Carl patenteou sua máquina original em 1927. O desenvolvimento contínuo e o aprimoramento durante 15 anos de produção do Sayna levaram à criação de modelos maiores do Motor Toboggan. Ao todo, cerca de 40 motoneves Sayna foram fabricados, todos diferentes entre si. As melhorias por tentativa e erro foram importantes para o sucesso, mas o conceito de esteira e suspensão permaneceu igual em todos os exemplares. Como as motoneves aumentaram de tamanho para 3 e 4 lugares, motores de motocicleta de 2 e 4 cilindros foram usados como propulsão. O modelo com 2 cilindros custava $350, o de 4, $550. O marketing era voltado para caçadores, profissionais como médicos, carteiros
e entusiastas de atividades ao ar livre. Aos poucos, o tobogã da empresa Eliasson Motor ficou conhecido no mundo todo. Os modelos Eliasson da década de 30 eram equipados com um motor Excelsior de 2 cilindros com 12 cavalos de potência, enquanto os modelos posteriores tinham um motor Indian 45 com 25 cavalos de potência. Como a produção dos tobogãs era limitada a 8 ou 9 unidades por ano, essa capacidade tão pequena não podia atender à demanda dos militares durante a Segunda Guerra Mundial. Kahl começou a buscar parceiros, e a proposta da Finlândia de comprar 200 unidades ajudou a convencer a empresa Four Wheel Drive Auto Company de Clintonville a assumir a produção dos snowmobiles Eliasson, e Caro atuou como principal consultor. A empresa FWD fez algumas modificações no último protótipo e atualizou todas as patentes relacionadas a ele. O trabalho começou a todo vapor. Embora o acordo com a Finlândia tenha fracassado, o Exército dos Estados Unidos da América comprou mais tarde 150 tobogãs motorizados Eliasson FWD, totalmente brancos para uso na defesa do Alasca. Fato interessante, representantes soviéticos visitaram a fábrica da FWD e testaram o tobogã, dirigindo para cima e para baixo no rio Pigeon. O motor Indian 45 e câmbio de 3 marchas permitiam aos snowmobiles chegar a 55 km/h. No final da guerra, a produção diminuiu e os principais consumidores passaram a ser os departamentos estaduais de proteção ambiental, guardas florestais e caçadores. A produção total em Clintonville entre 1941 e 1947 foi de cerca de 300 unidades, com o aumento das vendas dos caminhões FWD e a diminuição do interesse pelo motor tobogã. Em 1947, entrou em cena a filial canadense da FWD em Kitchener, Ontário. A produção dos snowmobiles modelo D foi transferida para cá, onde também foi desenvolvido o revolucionário modelo da série K, Kitchener. Até então, todos os tobogãs Eliasson tinham motores dianteiros. Em 1950 foi lançado o K10 modelo menor e novo com motor traseiro. Era um motor Salisbury de 6 cavalos, montado acima da esteira. O motorista sentava-se na frente e controlava pequenos esquis flippers usando um volante. Em 1953, surgiu o K12, uma versão aprimorada do 10. Eles eram praticamente idênticos, exceto pelo fato de que o motor Briggs e Stratton, de 8 cavalos e 1/4, substituiu o conjunto Salisbury. O significado do modelo K12 motor tobogã era duplo. Primeiro, foi o último snowmobile Eliasson Motor Toboggan em produção e, segundo, foi o snowmobile que os fabricantes posteriores usaram como referência ao projetar máquinas com motor traseiro. Quando em 1955 as patentes da FWD sobre o motor tobogã expiravam e a produção do K12 caía, o sofrimento do tobogã continuou até 1963. Quando a empresa vendeu seus direitos para os irmãos Carter de Waterloo, Ontário. Um ano depois, a produção dos snowmobiles Eliasson terminou, enquanto os Skidoo amarelos já mudavam a percepção popular sobre a tecnologia dos snowmobiles. Agora vamos voltar 50 anos no tempo. Aqui está a fotografia mais antiga conhecida de um Ford modelo T, adaptado para uso no inverno, tirada em 1910. Nela está Fred Waters em sua criação. Virgil D. White, engenheiro e entusiasta, patenteou em 1917 um acessório que transformava o Ford modelo T em snowmobile. White era um concessionário Ford em Ossip, no estado de New Hampshire. Ele construiu o primeiro acessório para snowmobile em 1913 e depois entrou com o pedido de patente. Em poucos anos, ele aperfeiçoou a invenção e, no inverno de 1922, lançou o acessório no mercado, vendendo-o por concessionárias Ford. Os kits White traziam tudo para transformar o Model T em um snowmobile confiável, com esquis dianteiros de metal e madeira e trilhos traseiros motorizados. Os primeiros dispositivos vendidos por White incluíam trilhos feitos de grampos de metal conectados por um tecido resistente. Mais tarde, White passou a usar trilhos totalmente metálicos, feitos de sapatas de aço estampadas conectadas por elos de corrente.
Um degrau de ferro fundido com o logotipo Snowmobile substituiu as pedaleiras removidas para dar lugar ao sistema de trilhos. O Snowmobile Ford era oferecido com 3 larguras de bitola diferentes. Esses Fords modificados tornaram-se assistentes indispensáveis para as pessoas. Os maiores admiradores foram os médicos rurais e os carteiros. Outros compradores dos Snowmobiles incluíam empresas de serviços públicos, madeireiras, viajantes comerciais, bombeiros, motoristas de ônibus escolares, taxistas, agentes funerários, donos de mercearias, leiteiros, caminhoneiros e produtores de cranberry. Quando o pai do presidente Calvin Coolidge morreu em 18 de março de 1926, o Snowmobile Model T liderou o cortejo fúnebre de Coolidge pelas colinas nevadas de Vermont. White dizia que a máquina atravessava mais de 70 centímetros de neve, contínua a 30 km por hora. Os kits de conversão eram bastante caros. O equipamento para bitola estreita de 38 e 44 polegadas custava $395. O kit de largura padrão de 56 polegadas custava $250. Com esquis removidos e rodas dianteiras, o Snowmobile virava um veículo para areia, atravessando terrenos acidentados com eficiência. Vários desses aparelhos, vendidos como Sandy Mobiles, foram usados na África do Sul, Argélia, Egito e nos Everglades, na Flórida. Em 1923, White produziu apenas cerca de 70 conjuntos de esteiras. Em 1925, os direitos de fabricação dos equipamentos para snowmobiles foram vendidos para a empresa Farm Specialty Manufacturing Company de New Goldstein, Wisconsin, que começou a vender sua versão do produto em 1926. Depois, a Farm Specialty Manufacturing Company adquiriu as patentes da Snowmobile Company e enviou gerentes para administrar a fábrica em West Ossipee. De 1924 a 1929, a Snowmobile Company produziu cerca de 3.300 unidades por ano em sua fábrica em West Ossipee e tinha uma filial em St. Paul, Minnesota. A empresa de fabricação de snowmobiles fechou em 1929. Foi justamente naquele ano que estourou a crise financeira mundial. E logo depois disso, a fábrica misteriosamente pegou fogo. Em 1927 e 1928, o engenheiro russo Nikolai Kuprianov criou 2 modelos de máquinas de neve, com layout semelhante ao dos snowmobiles atuais. 2 esquis direcionáveis e uma esteira com o motorista acima dela na frente. O modelo mais recente tinha carenagem, para-brisa e motor Jeep de 5 cavalos de uma motocicleta instalado na esteira. Kuprianov fabricou a esteira com 2 cabos de aço ligados por placas de fibra e no modelo de 1928 usou aço. A direção era do tipo automotivo. A largura da bitola era de 1020 milímetros. O veículo de neve de Kuprianov avançava bem na neve fofa, já que sua pressão sobre a neve não passava de 50 gramas por centímetro quadrado. Esse resultado só foi possível porque o veículo de neve de Kuprianov foi especialmente construído para andar na neve, não sendo uma motocicleta ou carro adaptado. Com design original, os veículos de neve de Kuprianov eram leves, 131 quilos no modelo de 1927 e 182 quilos no de 1928. Os testes comprovaram a boa manobrabilidade, confiabilidade e capacidade de transposição dos veículos de neve de Kuprianov, que percorriam até 500 quilômetros. O Instituto Científico de Automobilismo, NAMI, na década de 1920, desenvolvia intensamente vários modelos de aerossanes. No entanto, além do trabalho com aerossanes, houve tentativas de construir um veículo de neve com tração por lagartas. Cousin foi o principal idealizador dos trenós motorizados no NAMI. Uma das primeiras construções foi o NAMI 1, ou motoneve NAMI modelo de 1928. Era uma máquina de construção especial com tração por lagartas e 2 esquis direcionáveis. O snowmobile, com carroceria de madeira para 4 pessoas, era equipado com um motor de 2 cilindros refrigerado a ar do automóvel NAMI 1, com volume de 1 litro e 120 centímetros cúbicos
e potência de 22 cavalos. Parecia que os testes deveriam ocorrer sem problemas, e com um bom frio foi exatamente assim. Mas quando a temperatura subia e a neve ficava mais úmida, muita neve grudava nas rodas e as esteiras escapavam. O modelo acabou se mostrando inadequado. Outra construção desenvolvida no NAMI foram os motoneves NAMI KAZ. Em termos de configuração geral, eles eram muito parecidos com o NAMI 1. A principal diferença era o uso de um sistema original de engate do propulsor de esteira, patenteado por Kuzin em 22 de julho de 1927. Na NAMI também foram fabricados os motoneves KARDMI de projeto careliano. Nos motoneves foi utilizado um motor de motocicleta Indian com potência de 7 cavalos, o sistema de esteiras, que incluía para cada lado rodas motrizes, rodas guia e 2 roletes de apoio, era rigidamente fixado ao chassi. O controle dos motoneves era feito freando as esteiras. Os motoneves se saíam bem em neve fofa, mas demonstraram baixa confiabilidade, principalmente devido ao uso de um motor usado e desgastado. O próximo nome de grande inovador na conquista das extensões nevadas é Joseph Armand Bombardier. Nascido em Valcourt, Quebec, Joseph Armand Bombardier se envolvia com mecânica desde muito jovem. Naquela época, em Quebec, o governo não retirava a neve das estradas secundárias. Então, os moradores dessas regiões guardavam os carros no inverno. E Joseph Armand sonhava em construir uma máquina para se locomover na neve. A primeira invenção dele, em 1922, foi um aerosunny. Aliás, o jovem inventor tinha 15 anos na época. Bombardier nasceu em 1907. Os testes do aparelho não tiveram pleno sucesso. O pai de José Armand deu uma bronca nele e o obrigou a tirar a hélice, para evitar que machucasse os irmãos. Mas Bombardier não desistiu da sua ideia. Aos 17 anos, José Armand foi para Montreal, onde trabalhou como mecânico de automóveis, fez cursos e estudou literatura. Ele voltou para sua cidade natal 2 anos depois e imediatamente abriu sua própria oficina. Consertava tudo o que tivesse alguma relação com mecanismos. Logo, toda a região conhecia Bombardier como um excelente mecânico. O sonho de construir um trenó motorizado, leve e rápido tomou conta do jovem de forma séria. Naquele tempo, já havia soluções para andar na neve, mas apresentavam desvantagens claras. Os aerossunnys inventados pelo engenheiro russo Sergei Nejdanovsky podiam se mover apenas por áreas abertas e relativamente planas, e o trator Snowmobile, criado por Elvin Lombard em 1901, pesava cerca de 20 toneladas. Então, em 1928, Bombardier constrói um Snowmobile baseado no Ford Modelo T. Ele coloca o carro em esquis e esteiras, mas o conceito de Alto Sunny era pesado demais para o snowmobile leve idealizado por José Armando. Então ele decidiu construir seu próprio motor. Em 1933, sua construção foi concluída, e Bombardier instala esse motor leve para a época de 45 quilos em vários protótipos. No entanto, descobriu-se que o motor superaquece rapidamente e a ideia de usá-lo teve que ser abandonada. Parecia que Joseph havia aceitado a derrota, mas uma tragédia pessoal o fez voltar ao trabalho com força redobrada. No inverno de 1934, o filho de 2 anos de Bombardier, Ivan, morreu de peritonite porque não conseguiram levá-lo ao hospital a tempo devido às estradas de Valcourt bloqueadas pela neve. Já no ano seguinte, Bombardier inventou uma esteira de lagarta reforçada com algodão e rodas dentadas revestidas de borracha para acionar essas esteiras. Essas invenções permitiram abandonar as pesadas esteiras de aço e, ao mesmo tempo, melhorar a aderência à estrada. Em 1937, Bombardier obteve patentes para suas invenções e iniciou a produção do primeiro snowmobile comercial. O B7, B significava Bombardier, e o número 7 indicava a quantidade de passageiros. Esse snowmobile tinha cabine fechada, atingia 40 km e superava montes de neve de meio metro. No primeiro ano, só 7 máquinas foram vendidas. Os primeiros compradores do B7 foram médicos rurais, veterinários e donos de funerárias. Bombardier não só aprimorava constantemente seus snowmobiles, mas também os promovia ativamente. Por exemplo, viajando pelo país em seu snowmobile,
Joseph Armand sempre o estacionava em frente à redação do jornal local. Naquela época, os snowmobiles eram novidade e atraíam a atenção da imprensa. No entanto, Bombardier acreditava firmemente que um bom produto se venderia mesmo sem propaganda insistente. Até o fim da vida, ele repetia: se o produto for útil e bem feito, os clientes vão querer pagar por ele. E foi exatamente isso que seus clientes fizeram. Com mais pedidos, em 1940, Bombardier abriu nova fábrica em sua cidade natal para produzir até 200 máquinas por ano. Com a Segunda Guerra Mundial, as fábricas Bombardier passaram a fabricar veículos blindados para a neve ao exército. Para a operação de desembarque Júpiter, que visava atacar bases aéreas alemãs na Noruega, a Bombardier recebeu um pedido de veículo totalmente sobre lagartas para a neve. A empresa cumpriu a tarefa e, no início de 1943, construiu um protótipo chamado Kaki. A máquina teve resultados impressionantes nos testes, mas não foi produzida porque o Estado-Maior, operacional, unificado, mudou os requisitos na primavera de 1943. Agora os militares exigiam um aerodeslizador de reconhecimento com uma tripulação de 2 pessoas e proteção à prova de balas. A máquina deveria ter uma carroceria à prova d'água e ser capaz de superar inclinações de até 45 graus. Kaki foi alterado conforme exigido. Retiraram a cabine fechada, moveram o motor para trás, colocaram carroceria parcialmente blindada e reduziram a tripulação para 2 pessoas. Esse veículo foi adotado com o nome de Motoneve Blindado Mark I. No total, foram produzidas 410 unidades, das quais 11 permaneceram no Canadá. 396 foram para a Grã-Bretanha e 3 para a União Soviética. Durante os anos de guerra, foram produzidos 1.900 motoneves blindados, com a produção anual chegando a 230 veículos. Durante a guerra, o negócio de José Armand cresceu e, em 1942, ele tornou sua empresa uma sociedade anônima chamada Lotonege Bombardier Limité, e os recursos obtidos com a emissão de ações contribuíram para o rápido desenvolvimento da empresa nos anos do pós-guerra. Em 1947, a Bombardier constrói nova fábrica, onde os trenós motorizados passam a ser montados em linha de produção. Mas, em 1949, a prosperidade da empresa é colocada em risco. O golpe veio do governo da província de Quebec, que decidiu limpar todas as estradas da neve com equipamentos modernos, inclusive as rurais. Em 1950, as vendas de snowmobiles caíram mais que o dobro, mas a Bombardier não desistiu. E já no início de 51, sua empresa começou a produzir pequenos veículos todo-terreno motoneves, nos quais era possível trocar os esquis por rodas, o que permitia andar tanto na neve quanto no asfalto. Em 58, Joseph Armand voltou ao sonho de sua juventude: criar um snowmobile leve para uma pessoa. Agora, essa tarefa podia ser resolvida usando os motores leves que haviam surgido e toda a experiência que o inventor acumulou em 25 anos de atividade. Em 1959, Joseph Armand convida seus amigos para testar o primeiro exemplar de um snowmobile fundamentalmente novo. São justamente snowmobiles desse tipo que são produzidos atualmente. A nova invenção de Bombardier, que recebeu o nome de Ski-Doo, agradou tanto aos amigos de Joseph que eles andaram nela por 3 dias quase sem parar. O surgimento do Ski-Doo não só ajudou a melhorar a situação financeira da empresa Bombardier, mas também deu origem a um novo tipo de esporte e lazer de inverno. Fato interessante: o nome Ski-Doo é um erro tipográfico da empresa Bombardier, que na verdade queria anunciar seu primeiro snowmobile com o nome Ski-Dog em um folheto de 1959. O próprio Bombardier, já no final da sua vida, testemunhou o crescente interesse pela sua criação, o Ski-Doo. No momento de sua morte, em 1964, as vendas do snowmobile alcançaram 10.000 unidades por ano. Em meados dos anos 1970, esse número aumentou significativamente. Com os primeiros snowmobiles Ski-Doo está ligado mais um fato curioso. Nick Plysted, agente de seguros em St. Paul, era grande fã dos produtos da Bombardier Recreational Products. Em 1967, ele tentou chegar ao Polo Norte de snowmobile. A tentativa inicial falhou por causa do clima extremo.
E um ano depois, ele partiu novamente com sua equipe da ilha Ward Hunt, no Canadá. Após 1.330 quilômetros e 43 dias, os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos, que os acompanhavam, confirmaram a posição exata da equipe no Polo Norte geográfico. E a frase do representante da Força Aérea soou incrivelmente legal. Senhores, de onde vocês estão, qualquer direção é sul. Aos seus filhos, Joseph Armand deixou como legado continuar o seu trabalho. E atualmente a empresa Bombardier, ou seja, Bombardier Recreational Products, é uma das companhias de engenharia mais bem-sucedidas do Canadá. Ao citar a Bombardier, é impossível não mencionar um dos maiores concorrentes da Bombardier Recreational Products. O nome dessa empresa é Polaris. Os primeiros snowmobiles Polaris surgiram em 1954 em Minnesota, Estados Unidos da América, e o nome significa Estrela Polar. Os fundadores da empresa foram 3 jovens talentosos que trabalhavam com conserto e pequena produção de equipamentos agrícolas na cidade de Rosa, os irmãos Edgar e Allen Hatton, e seu grande amigo David Johnson. No primeiro snowmobile, usaram uma correia transportadora como esteira, motor Briggs e Stratton e para-choque antigo de Chevrolet como esquis. Os próprios engenheiros foram bastante céticos em relação à sua criação. Porém, o dono da madeireira, Peterson, ofereceu $465 por ele. Ficou satisfeito com a compra e, assim, os incentivou a se concentrarem na produção e aprimoramento dos snowmobiles. Esse modelo foi o início da expansão vitoriosa da Polaris, primeiro nos Estados Unidos da América e depois mundialmente. Para provar que seus snowmobiles não eram apenas para diversão, Edgar Hatton e 3 amigos partiram em uma viagem de 2.000 quilômetros pela tundra nevada do Alasca. Transportaram quase meia tonelada em até 40 graus Celsius negativos e terminaram a viagem em 21 dias. A determinação dos amigos foi recompensada. A máquina resistiu a todos os testes e desde então a empresa Polaris começou a produzir motos de neve em série. Os primeiros motos de neve da Polaris chamavam-se Snow Traveler, com um erro proposital em snow. Eram volumosos, com cerca de 2,5 metros, o guidão lembrava um volante e a carenagem robusta era de aço. Na verdade, não poderia ser diferente, já que a produção de plástico ainda estava no início na época. O material era visto como pouco sério, confiável e promissor, e a Polaris, sendo uma empresa que se prezava, fazia as coisas, como se diz, para durar para sempre. Os suportes metálicos do para-brisa permitiam montar neles um teto leve dobrável e paredes laterais. A empresa também adota princípio similar para cobrir veículos off-road modernos com assentos transversais, como Ranger e RZR. Em 1958, militares da Força Aérea dos Estados Unidos da América usaram snowmobiles Polaris a 600 quilômetros do Polo Norte, em temperatura de menos 48 graus Celsius. Os snowmobiles enfrentaram bem o clima extremo e as dificuldades do percurso. No início dos anos 60, a Polaris deixou de produzir equipamentos agrícolas e focou na fabricação de snowmobiles, conhecidos pela confiabilidade e baixa manutenção, além de outros veículos motorizados para trabalho e lazer. No fim dos anos 60, iniciam as exportações de snowmobiles para o exterior. O modelo LA-55, lançado em 1962, levou a Polaris mais um passo adiante no caminho para o snowmobile moderno. O guidão passou a ser curvado como o de motocicleta, os esquis encurtaram, a carroceria do snowmobile foi elevada e o condutor ganhou encosto macio no lugar do tanque. O último modelo mais impressionante com motor traseiro foi o Mountaineer KE 24D, de 1964, com um motor de 2 cilindros Kohler de 24 cavalos de potência. O veículo acomodava 3 pessoas, puxava até 2 toneladas e subia inclinações de 45 graus. O mais interessante é que esse monstro já tinha, naquela época, direção hidráulica, marcha a ré, variador automático de correia trapezoidal, suspensão por molas nos esquis e nas esteiras, e a largura total das esteiras era de 860 milímetros, muito maior do que a dos mais capazes snowmobiles modernos. Apesar do alto preço na época, $3.350 americanos, muitos queriam comprar o Snowmobile Mountaineer. O primeiro snowmobile da Polaris com motor dianteiro
foi o simples modelo Comet de 1964, marcando o início da rápida evolução e crescimento da empresa. No mesmo ano, foi lançada uma nova versão dos snowmobiles esportivos Polaris Mustang, com novos motores potentes que fizeram grande sucesso entre turistas e atletas nos 3 anos seguintes. E agora vamos nos afastar um pouco da Polaris. Para entender a situação que se formou naquele momento, precisamos traçar um pouco do contexto histórico. Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos viviam em grande estilo. O país enriqueceu durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou a economia mais forte do mundo. Tinha dinheiro de sobra. E até mesmo uma família média bastante comum podia se dar ao luxo de comprar, além de vários carros, diferentes equipamentos extras para lazer ativo, como motocicleta, moto de neve e assim por diante. A crescente popularidade dos veículos de inverno gerou um enorme número de empresas de motos de neve nos Estados Unidos da América e no Canadá, surgindo como cogumelos depois da chuva. Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha, com filiais no continente, também não resistiram. Até mesmo a Harley Davidson não ficou de fora desse setor, lançando o único modelo de moto de neve de sua história. Na verdade, a ideia de criar uma moto de neve surgiu na empresa American Machine and Foundry, que na época era dona da Harley Davidson. O verdadeiro boom aconteceu entre 1969 e 1972, quando o mercado norte-americano contava simultaneamente com 64 empresas e 420 modelos, vendendo mais de 500 mil de unidades por ano. A potência deles raramente passava de 35 cavalos e o motor tinha 440 centímetros cúbicos. A suspensão dos esquis era muito primitiva, feita por molas, e a esteira quase nunca existia. O visual do snowmobile no início dos anos 70 é estranho para nós hoje em dia, e ainda se parece muito com um trenó comum. Uma concorrência tão grande criou um excelente motivo para inúmeros experimentos, esquemas incomuns, diferentes números de esquis e esteiras, localização do motor e dos assentos, tipos de motores, tipos de controles e formas curiosas de carroceria, tentativas de bater recordes de velocidade e de distância percorrida. No entanto, a infame crise do petróleo do meio dos anos 70 tinha outros planos para o mercado de snowmobiles. As empresas desapareciam uma após a outra. Assim, no início dos anos 80, só 7 empresas restaram no mercado americano. Até os dias de hoje, apenas o grande quarteto Polaris, Bombardier, Arctic Cat e Yamaha sobreviveu, produzindo juntos cerca de 150 mil snowmobiles por ano, o que é mais de 2 vezes menos do que nos dourados anos 70 antes da crise. No início dos anos 80, a Polaris se torna um dos líderes reconhecidos do mercado. Na linha de produção já havia quase todos os tipos de veículos especiais, não só snowmobiles e quadriciclos. Posteriormente, a empresa Polaris consolidou ainda mais sua posição de liderança. A variedade de equipamentos de qualidade para esportes e lazer se tornou enorme. No início dos anos 2000, talvez a inovação mais significativa tenha sido a substituição dos motores 2 tempos por motores 4 tempos mais ecológicos. Nos últimos 10 anos, motos de neve de série com mais de 150 cavalos deixaram de surpreender. Também não surpreende a quantidade de inovações e comodidades: injeção de combustível, válvula de escape, aquecimento de assentos e manoplas, reverso eletrônico, direção assistida elétrica, suspensões de longo curso, entre outros. Olhando para essa abundância de avanços, é difícil imaginar que se passaram cerca de 70 anos desde o primeiro dispositivo parecido com uma moto de neve. Hoje, a Polaris possui talvez o mercado mais amplo para seus produtos, incluindo o setor militar, o que é a melhor prova da qualidade e confiabilidade da tecnologia Polaris. O terceiro gigante da indústria de motos de neve, a empresa Arctic Cat, foi fundada em 1961 e está localizada em Thief River Falls, e foi fundada por Edgar Hatton, sim, um dos 3 fundadores da empresa Polaris. Ao que tudo indica, os caras tiveram algum desentendimento e Edgar, ao sair da Polaris, não desistiu e continuou fazendo aquilo em que era bom. Os primeiros modelos dos Arctic Cat eram construídos segundo o esquema clássico da época, com motor traseiro, tanque de combustível servindo como encosto do assento, volante de carro e um para-brisa alto. As inovações incluíam a ausência de esquis na carroceria, esquis dianteiros com rodinhas e a opção de trocar os esquis por rodas.
O resultado era uma espécie de veículo utilitário todo-terreno. A Polaris testou estrutura parecida em 1965, mas não foi adiante. Como a Polaris, a Arctic Cat virou uma das maiores fabricantes de snowmobiles, jet skis e quadriciclos. Com o tempo, houve uma atualização contínua da base material e técnica, e a linha de modelos de todos os produtos foi ampliada. Hoje, o mercado oferece diversos tipos de snowmobiles e quadriciclos Arctic Cat, que se destacam entre outras marcas igualmente renomadas. Desde 1996, a marca Arctic Cat tornou-se líder de vendas nos Estados Unidos e, posteriormente, o nível de popularidade e demanda pelos produtos da marca só aumentou. As relações de distribuição foram se expandindo gradualmente, não apenas nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo. Com a demanda em alta, a produção aumentou rapidamente. Vou falar sobre os snowmobiles da Yamaha. Nos anos 60, a Yamaha buscou novos nichos para fortalecer sua posição no mercado dos Estados Unidos da América, no mercado mais lucrativo do mundo. E ao notar o crescimento explosivo da popularidade dos snowmobiles, simplesmente não pode ignorar esse movimento. Em 1965, Yamaha lança seu primeiro protótipo de snowmobile, o IGS AX-15. No Japão, como não há muita neve, os snowmobiles são testados principalmente na areia, mas os testes indicam que os protótipos devem ser avaliados em áreas com neve. Os resultados ainda são decepcionantes. As primeiras viagens na neve, em 66, revelam uma série de deficiências significativas. Após um trabalho minucioso, no outono de 1967, ficou pronto o modelo pré-série SL 350 com motor 2 tempos. Na primeira leva, foram produzidas 300 unidades do SL 350, das quais 270 foram enviadas para o mercado norte-americano. O público japonês viu o SL 350 pela primeira vez em janeiro de 68, em coletivas de imprensa em Tóquio e Hamamatsu. No entanto, ainda restavam questões técnicas não resolvidas. A Yamaha, percebendo o potencial do setor, reúne sua coragem desse tamanho. E no outono de 68, lança à venda a totalmente pronta SL 350, que se torna o primeiro modelo oficial de snowmobile da marca japonesa. Após dificuldades iniciais, a Yamaha alcança sucesso com os modelos SL 338 SL, 396 e SS 396, lançados em 1969. A geração seguinte de snowmobiles corresponde às expectativas dos desenvolvedores. A empresa finalmente recebe o reconhecimento do mercado norte-americano. A empresa contrapõe aos concorrentes inovações e confiabilidade. Seu sistema automático de injeção de óleo Autolab abre uma nova era de conveniência, antes inacessível para a indústria de fabricação de snowmobiles. Yamaha também oferece garantia de 6 meses, novidade na época. As frequentes vitórias no Mundial de Snowmobile em Eagle River reforçam a reputação da empresa como fabricante confiável. Durante os anos 80 seguintes, a Yamaha apresenta muitas inovações e alcança grandes conquistas. O modelo Fazer recebe o título de snowmobile mais vendido de toda a história da indústria, e os clientes ficam encantados com a marcha a ré de fácil utilização. O famoso VMAX 4 demonstra algo nunca visto antes, um motor de 4 cilindros que estabelece novos padrões de desempenho nas extensões nevadas. A nova suspensão traseira Pro Action garante uma excelente absorção de impactos em terrenos irregulares. A Yamaha cria o motor de 500 cilindradas de produção em série com a maior potência. A década termina com o lançamento do primeiro snowmobile, com motor de 3 cilindros, 3 carburadores e 3 escapamentos reunidos em um só, o SRX 700, cuja inovação técnica são as válvulas de escape acionadas por servomecanismo. Sem detalhar a linha de modelos, pode-se afirmar que a Yamaha sempre desenvolveu e segue desenvolvendo seus snowmobiles, priorizando potência, confiabilidade, conforto e respeito ao meio ambiente. Falando sobre as fábricas modernas de snowmobiles, não posso deixar de mencionar a empresa Alpina Snowmobiles, que foi fundada em 96 na cidade de Vicenza, no norte da Itália, perto dos Alpes.
uma região que é um dos polos mais avançados do mundo em engenharia e tecnologias de montanha. A característica dos snowmobiles Alpina é que eles são enormes utilitários potentes com motores que vão de 1.200 até 1.600 cilindradas, equipados com duas lagartas bem largas. O principal objetivo deles é para operações de busca e salvamento, expedições e trabalho em áreas montanhosas. A reputação dos snowmobiles Alpina vem da ampla experiência em condições muito difíceis. Hoje, institutos de pesquisa antártica de 4 países usam snowmobiles Alpina. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia também comprou Alpina para buscas e resgates. E neste momento do vídeo, vão aparecer pessoas que vão gritar: "E quanto à fabricação nacional de snowmobiles?" Não se preocupem, queridos, deixei isso para o final. Lembram que na primeira parte do vídeo discutimos upgrades de motos com skis e módulos? Tentativas semelhantes seguiram ao longo dos anos até hoje, vamos comentar algumas. Em 1936, a Wehrmacht solicitou a criação do BMW Special TR 500 Schneekrat, baseado na BMW R12. Naquela época, a Wehrmacht buscava veículos leves todo-terreno para operações na Europa e investia sem restrições, garantindo pedidos a diversos escritórios de engenharia. Todas as motocicletas com esteira, sem exceção, tinham uma construção complexa e, portanto, impraticável. Elas acabavam sendo pesadas e difíceis de manobrar. O mesmo acontecia com o Schneekrat. O protótipo desse veículo todo-terreno, com esteira, era uma máquina de remoção de neve feita pelo mesmo engenheiro, usando o motor do BMW R12 e esteira de tanque. Ela possuía 2 roletes de apoio embaixo e vários de tensão em cima. Ela era movida pela roda traseira motriz da motocicleta. Como pode ser visto no esquema, todos os mecanismos da motocicleta ficavam dentro da esteira. O projetista também planejou instalar um esqui na roda do sidecar da moto. Aqui está, por isso, a motocicleta sueca sobre esteiras para neve chamada Larven, produzida de 1960 a 1980 em Östersund. O motorista precisava de esquis para se locomover e controlar o veículo. A construção ficou compacta e leve, cabendo em um carro. O próximo aparelho vem da Itália. Alpen Scooter, um snowmobile da Pozza di Recoro, foi criado em 1975. E isso aconteceu graças a Renata Schepara, que realizou uma expedição à Antártida com o objetivo de explicar ao governo italiano a necessidade de a Itália aderir ao Tratado da Antártida, assinado em Washington em 1º de dezembro de 1959. Este aparelho foi criado para essa expedição e depois fornecido aos Alpine, o mais antigo corpo de infantaria de montanha em atividade, além de vários serviços de resgate em montanhas. O conjunto de equipamentos rebocáveis inclui esqui dianteiro, trenó, maca sobre esquis, esteira para solo e para gelo. Nos primeiros modelos usava-se motor de 200 cilindradas. Nos mais recentes, de 250 e 300, os especialistas da Husqvarna também tentaram adaptar a motocicleta para a neve nos anos 70. Os oficiais militares da Suécia consideraram que, como 78% do território do país é composto por florestas e 15% está ao norte do Círculo Polar Ártico, uma motocicleta de alta capacidade off-road seria uma ótima maneira de proteger suas fronteiras com a Noruega e a Finlândia. Em 1973, as Forças Armadas da Suécia lançaram uma licitação para desenvolver uma motocicleta militar multifuncional, com participação da Husqvarna e Hägglund, que já haviam fornecido motocicletas ao exército sueco. A Husqvarna venceu com seu projeto de 2 esquis laterais removíveis com suspensão. Foi assinado um contrato para o fornecimento de 1.000 motocicletas Husqvarna MC 258. A tecnologia acabou sendo bastante única. Os esquis podiam ser fixados tanto na motocicleta quanto nas pernas do piloto, e o controle do freio da roda traseira era duplicado no guidão. Aliás, o motor de 250 cilindradas estava acoplado a uma transmissão automática. Pela foto, nota-se que no fim da União Soviética tentaram adaptar uma motocicleta pesada com sidecar para andar na neve.
As snowbikes modernas evoluíram muito além dos veículos anteriores. Essas construções surgiram recentemente nos anos 2010. Em 2016, foi lançada a primeira motocicleta canadense, Yeti Snow MX, em produção em série. As snowbikes modernas são praticamente todas baseadas em motos de enduro ou motocross, embora ninguém proíba instalar um módulo de esteira e um esqui, até mesmo em uma esportiva. Essa máquina é leve, tem boa suspensão, alta confiabilidade e enfrenta terrenos difíceis como os snowmobiles clássicos modernos. Vamos voltar à União Soviética pós-guerra. Até o início dos anos 60, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não desenvolvia snowmobiles. Por encomenda do Ministério das Comunicações da União Soviética, o Instituto NAMI criou em 1964 o Motonart NAMI 095BA Amurets, que era basicamente uma cópia do primeiro snowmobile de produção em massa da Bombardier. O Amurets tinha motor de 6,5 cavalos com variador e não foi produzido em série. Os primeiros Motonarts em série foram feitos pela fábrica Promos Vias de Khabarovsk, Amur, 1968, e Laika II, 1972. Eles tinham um motor D300 refrigerado a ar, com 293 centímetros cúbicos e 6,5 cavalos de potência. Esse motor era usado em geradores a gasolina. Essa tecnologia estava uma década inteira atrás dos snowmobiles do resto do mundo. A próxima tentativa da construção nacional de snowmobiles foi o Buran. O protótipo foi o snowmobile canadense Ski-Doo Valmont, mas não ficou sem as peculiaridades soviéticas. O protótipo usava motor bicilíndrico IZH Jupiter 3, com câmbio de 4 marchas. A produção em série começou em 1973. O snowmobile já tinha um motor normal de 34 cavalos e um variador, emprestado, ou melhor, copiado do Ski-Doo Valmont. A confiabilidade desses snowmobiles foi comprovada durante uma expedição de 68 dias por uma das rotas mais difíceis, de Salikard até o ponto mais nordeste da Rússia, o vilarejo de Uelen. Foram percorridos 7.794 quilômetros, em média quase 200 quilômetros por dia. Essa conquista foi registrada no livro dos recordes da Rússia. Mesmo moral e tecnicamente ultrapassados, os Buran ainda são produzidos. Já foram feitas mais de 250 mil unidades. O Buran também esteve no Polo Norte. Na primavera de 1974, o snowmobile foi entregue à estação de pesquisa científica Polo Norte 22, que estava à deriva nos gelos do Ártico. Mas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não se ocupavam apenas de copiar modelos estrangeiros. Também havia desenvolvimentos próprios. Um dos últimos foi o Snowmobile Poisk, de 1980, desenvolvido do zero com novas tecnologias e inspirado nos melhores modelos do mundo. O motor era de série, do barco Privé 20 e 2.350 cilindradas e 22 cavalos. Para o Poisk foi criado um novo variador. A transmissão era de uma velocidade sem marcha a ré. O avanço foi a estrutura rebitada de duralumínio. A suspensão dos esquis era telescópica, com amortecedores hidráulicos, e a esteira apoiava-se em trilhos deslizantes, uma construção única para aquela época. Os freios hidráulicos e os amortecedores eram de desenvolvimento e fabricação próprios. Em dezembro de 1980, 5 máquinas foram montadas. O diretor afirmou que os engenheiros deveriam focar na solução das principais tarefas de produção, não em novos desenvolvimentos. Mais tarde, as máquinas montadas foram desmontadas, as peças foram reaproveitadas e todos os desenhos foram destruídos. Em 1982 foi criado o snowmobile de uma esteira IKAR e no fim do ano, um modelo de 2 esteiras com 2 esquis direcionáveis e cabine fechada. Em 1984, projetaram um snowmobile para combate a incêndios. Na era moderna, a antiga fábrica mecânica de Rybinsk, que nos anos 70 produzia os Buran, foi reestruturada e hoje é chamada Russkaya Mecânica. Nos anos 90 e início dos 2000, as coisas iam muito mal. Apesar do mercado russo de motos de neve ainda não estar saturado, a produção caiu ao nível dos anos 70. Em 1999, só 5.000 unidades saíram da linha de montagem.
No entanto, atualmente a Russkaya Mecânica é uma fábrica moderna que produz motos de neve. A Russkaya Mecânica percorreu o caminho desde a fabricação dos Buran até o desenvolvimento da produção em série de quadriciclos e da nova família de motos de neve de classe turística, Vector 551 e Frontier 1000. Seus produtos servem a equipes de resgate e criadores de renas, guardas de fronteira e pesquisadores do Ártico. São usados para lazer, atuam em unidades do Ministério de Situações de Emergência, em unidades militares, protegem fronteiras e são muito procurados nas indústrias de petróleo e gás. A Russkaya Mecânica também dominou a produção de quadriciclos e veículo utilitário todo-terreno com tração 6x6. Os veículos da Russkaya Mecânica foram feitos para trabalho, lazer e também se destacam em competições. A expedição Rybinsk-Salekard-Welen, com 12 mil quilômetros, foi reconhecida como a mais longa de snowmobile da Rússia. Atualmente, a empresa tem 140 centros de revenda na Rússia e está presente em 15 países. Hoje, os snowmobiles são um meio de transporte indispensável para se locomover na neve. Ao mesmo tempo, a área de aplicação deles é extremamente ampla, desde lazer ativo até expedições e serviço nas Forças Armadas dos países do norte. Dependendo da área de aplicação, os veículos são divididos em modelos utilitários, turísticos e esportivos. Hoje em dia, o foco está no uso de materiais modernos e no alívio das estruturas, assim como na preocupação com o meio ambiente. Como poderia faltar a tendência ecológica? Por exemplo, a empresa Taiga Motors de Montreal, Canadá, fundada em 2015, apresentou o primeiro snowmobile elétrico de produção em série. O Taiga TS2 pode acelerar de 0 a 100 em 3 segundos com torque de até 250 Nm. Com um peso de 210 kg, o Taiga TS2 é um dos mais leves do setor. A autonomia do snowmobile é limitada a 100 km. Segundo o fabricante, mesmo em temperaturas de menos 30 graus, há esses veículos elétricos. As motos Sobak, populares em alguns círculos e produzidas há mais de meio século, dividem espaço com novidades como snowboards elétricos. Acho que é óbvio que, com a ampla disseminação dos snowmobiles ainda nos anos 60, surgiram muitos tipos de competições nesses aparelhos. Você encontra de tudo: corridas de resistência, snowcross, drag race, freestyle e assim por diante. Vou mencionar a competição mais conhecida, International 500. Este é um grande evento de corrida realizado anualmente em Sault Ste. Marie, Michigan. A corrida de 500 milhas na pista ocorre desde fevereiro de 1969. O racha é comum em motos de neve praticamente o ano todo. No verão e no outono, ele acontece em pistas de grama. O maior evento é o Hay Days, em Minnesota. O Cão de Ferro, no Alasca, é a corrida de motos de neve mais longa do mundo. Ela tem 3.269 quilômetros de extensão e vai do Grande Lago até Nome e Fairbanks. O nome faz referência às corridas de trenó puxado por cães, que são populares no Alasca há muito tempo. Desde 1997, centenas de donos de motoneves Buran participam anualmente da corrida Buran Day, no distrito autônomo de Nenets, na Rússia. Neste momento, amigos, minha história chega ao fim. Apesar da duração respeitável deste episódio, acreditem, abordamos o tema dos motoneves apenas de forma bastante superficial. E eu não pretendo ter 100% de precisão. Trabalhando sozinho em todas as etapas da produção deste vídeo, eu posso ter deixado passar alguma coisa ou cometido algum erro. No entanto, eu tentei contar para vocês sobre os snowmobiles da forma mais simples e interessante possível, colocando toda a minha alma nesse trabalho. Muito obrigado por terem assistido a este material. O destino dele agora depende só de vocês, de sua atividade em comentários, compartilhamentos e visualizações. Aqui foi o canal Crasmoto. Obrigado pela atenção e até a próxima.